Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 20. Assim está escrito: Como nada que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Aqui está um relato de Paulo aos irmãos por ocasião da sua viagem missionária, quando ele estava para partir de Mileto. Ele chama então os irmãos para reunirem-se com ele. Ele deveria ali trazer diante deles, desde o primeiro dia em que ele entrou na Ásia, e como ele se comportou diante daqueles irmãos. Que a vida de Paulo, ele não foi para a Ásia para fazer turismo. Não, ele foi à Ásia comissionado pelo Senhor Jesus Cristo para que ali pudessem também propagar o seu evangelho. Evangelho este que Paulo abraçou 100% e identificou-se com ele de maneira segura, dizendo que não me envergonho do evangelho, pois é o evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele então foi comissionado pelo Senhor para anunciar este evangelho. E quando ele chegou ali, ele passou a servir ao Senhor com toda humildade, não foi com superioridade, não foi com espírito de grandeza, colocou-se na condição de humilde, e o trabalho dele exigiu dele muitas lágrimas, orações e o seu mover em favor daquele povo, anunciando o evangelho, observando que ele estava cercado também por tentações, por provocações, por alguns judeus que se levantaram contra ele naquela cidade. Mas nada disso teve o poder de intimidá-lo a ponto de ele desistir do trabalho que Deus lhe havia comissionado fazer naquele lugar. E ele então venceu, resistiu a estas oposições e manteve-se focado no seu trabalho. E quando chegamos aqui, ele diz que testificou a judeus a fé em Jesus, tanto a judeus quanto em grego, aos gregos, a conversão a Deus e a fé em Jesus. E ele disse que chegou o momento que ele deveria ir para Jerusalém, certamente pela direção de Deus, mas ele fez questão de, ao reunir-se com aqueles irmãos, deixar bem claro esta palavra que lemos: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. O que ele fazia? Publicamente pelas casas. Ele dava testemunho do evangelho, da graça de Deus. Ele pregava a respeito do reino de Deus. Ele anunciava o conselho de Deus. Ele chamava aquelas pessoas à conversão a Deus e à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E este trabalho centrado, focado, da maneira como ele fazia, esse trabalho trouxe-lhe resultados permanentes que continuaram após a sua partida daquela cidade. Mas o que chamamos a atenção dentro deste versículo, que se tornou conhecido como sendo a visão 20-20. Isso baseado em Atos 20 e 20. E se nós praticássemos esta visão 20-20, como seria o nosso dia a dia? Como seria o nosso envolvimento com a obra de Deus? E quais seriam os resultados que esta visão bíblica traria a cada um de nós nos dias em que nós vivemos, com os recursos que nós temos e as facilidades que
hoje podemos encontrar a fim de propagar a palavra de Deus, diferente daqueles dias de Paulo, que nós vamos observar que eles não tinham tantos recursos como nós temos hoje, mas eles tinham o poder de Deus atuando e operando na vida deles, e nós entendemos que quando o poder de Deus se manifesta, não importa se tem meios, se tem recursos, se tem condições. As pessoas que se colocam na direção de Deus, o Espírito de Deus fará delas instrumentos úteis, valorosos e produtivos para o reino de Deus. Aqui nós vemos que isto aconteceu, mas para entendermos melhor esta visão 20 e 20, é preciso nós folhearmos e nos determos em alguns textos da palavra de Deus. Por exemplo, aqui mesmo em Atos, nós vamos encontrar algumas referências que vão trazer-nos a elucidação deste assunto. Quando olhamos em Atos 5 e 42, está escrito assim: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Aqui está falando daqueles irmãos que depois do dia de Pentecoste, os que foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar a palavra de Deus, eles faziam esta pregação todos os dias, quer fosse no templo, quer fosse nas casas. Isto mostra-nos que eles aproveitavam bem todas as oportunidades que se apresentavam. Em momento algum, eles deixaram passar as oportunidades. E aqui está escrito que mesmo debaixo de perseguição, de ameaça, de intimidação, eles então não se deixaram abater no sentido do comprometimento que eles tinham diante de Deus de ser uma testemunha viva do Senhor Jesus, conforme ele disse que receberiam a virtude do Espírito Santo e seriam suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. E aqui estava claro que eles levavam a sério esta orientação de Jesus, visto que eles foram revestidos do poder do Espírito Santo. E, portanto, no templo e nas casas, eles não cessavam de ensinar e de anunciar. Quer dizer, pregar e ensinar. O exemplo de Jesus que eles estavam colocando em prática. O ministério de Jesus foi ensinar, pregar e operar milagres. Os apóstolos estavam fazendo a mesma coisa, ensinando, pregando, orando e Deus realizando milagres. O próprio Jesus disse que eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Eles não ficaram presos a um lugar. Eles obedeceram a ordem, foram por todas as partes pregando o evangelho. E diz a Escritura, e cooperando o Senhor com eles, com os sinais, com os prodígios e com as maravilhas que se faziam por meio dos apóstolos. Então aqui está claro que o trabalho deles era diário, todos os dias. E não era somente um ou dois que tinham o comprometimento com relação à obra de Deus, mas todos os irmãos, quer fossem os líderes, quer fossem os liderados, todos eles estavam envolvidos na obra de Deus. E, portanto, o que encontramos aqui é que todos os dias no templo e na casa não cessavam. Quem não cessava? Os cristãos, os irmãos daquela época. Todos eles tinham alegria e prazer no coração de fazer parte da obra de Deus. E uma vez que eles foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, libertos e transformados, isso os encheu de ousadia,
de coragem, de intrepidez e de gratidão ao Senhor pelo que lhes acontecera e se colocaram em sintonia com a orientação de Deus para a sua vida e se tornarem uma testemunha do Senhor Jesus. Quando olhamos em Atos 2:46, está escrito assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, diariamente, eles perseveravam unânimes. Todos os dias, a perseverança, a unanimidade, o comprometimento, a responsabilidade que cada um deles assumiu para si era algo notável e visível diante daquelas pessoas. E eles faziam isto naturalmente. Não era algo forçado, não era algo imposto, obrigatório, era voluntário. Eles sentiam-se na responsabilidade de fazer o que o Senhor esperava deles. Então veja como é que acontecia. Eles perseverando unânimes todos os dias. Em Atos 5, nós lemos lá que todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Em Atos 2:47 está escrito assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Bem, se eles ensinavam se eles pregavam e ensinavam todos os dias, e se todos os dias eles estavam unânimes, isto prova que todos os dias havia resultados do trabalho que eles faziam para Deus. E observe aqui no capítulo 2, versículo 47, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Como o trabalho deles era diário, era todos os dias, os resultados apareciam também todos os dias. E quem promovia estes resultados era o próprio Deus, que acrescentava à igreja os que se haviam de salvar. Então veja, à medida em que o povo entendeu o propósito, o plano de Deus, realizou e o fez diariamente, também eles experimentaram resultados diariamente. E cada dia em que eles faziam a obra de Deus e experimentavam resultados de Deus, eles sentiam-se encorajados e decididos a continuarem, porque todos os dias eles iam ter novos resultados para a glória de Deus. E fazendo assim, eles estariam cumprindo o que Jesus ordenou, que eles pregassem o evangelho a toda criatura em todo o mundo. E, portanto, eles estavam cumprindo. E a parte deles era esta, era pregar e ensinar. A parte de Deus era confirmar o trabalho deles com os resultados, o que estava acontecendo à luz do que vemos aqui. Em vários textos diz que todos os dias tinham pessoas sendo agregadas à igreja, acrescentadas à igreja. Então, nós observamos que só haverá acréscimo diário se houver também a evangelização diária, a pregação diária, o compromisso dos cristãos diário. Então, para estes irmãos, o acréscimo era diário, porque o trabalho deles era também diário, tanto ensinando quanto anunciando a respeito do Senhor Jesus.
Então, não podemos, nos nossos dias, com a maneira em que nós fazemos o trabalho, esperar os mesmos resultados que aqueles irmãos experimentaram. Observe que, nos dias em que vivemos, a realidade que nós estamos acostumados é de ter, no máximo, 2 cultos durante a semana. E, por vezes, estes cultos não são evangelísticos. E, às vezes, também, o ensino não está sendo levado muito a sério, o comprometimento de ensinar o povo de Deus. Ora, se há somente 2 cultos por semana, e se nestes cultos não há a interação, o foco, o aprofundamento na palavra de Deus, como esperar ter resultados desse trabalho, olhando para aqueles irmãos do primeiro século, quando diariamente eles faziam a obra de Deus e diariamente eles tinham resultados do que faziam para Deus. Então, a realidade atual está muito distante daquela que era natural para aqueles irmãos. E observe, eles não tinham rádio, não tinham televisão, não tinham eletricidade, não tinham aviões, não tinham carros, não tinham internet, não tinham nada desses recursos de que nós temos nos dias em que vivemos. No entanto, eles tinham um coração ardente por cumprir a vontade de Deus e eram guiados pelo Espírito Santo. E, portanto, o trabalho que eles realizaram é digno de louvor e glória a Deus. Olhando para os nossos dias, com tantos recursos, com tantas disponibilidades a nosso favor, o nosso resultado nem se compara com o que eles praticavam. Então precisamos olhar e ver isso. Quando chegamos em Atos, no capítulo 6, o versículo 7, observe que aqui no capítulo 2, nós encontramos que, dia a dia, o Senhor acrescentava à igreja os que haviam de se salvar. Mas ao chegarmos em Atos, no capítulo 6, o versículo 7, está escrito assim: E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então nós encontramos aqui que, à medida em que eles foram realizando o trabalho de Deus, com o ensino e anunciando a Jesus, Deus foi acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Com o passar dos dias e a perseverança deles nesse trabalho, as pessoas já não mais começaram a ser acrescentadas, mas começavam a ser multiplicadas. Multiplicadas. Acrescentar é colocar um a um. Multiplicar é duplicar, quadruplicar, tantas vezes necessária. Isto porque eles continuavam realizando aquele importante trabalho. E, portanto, o resultado para eles vinha de maneira multiplicada. O número crescia assustadoramente. Mas isto porque neles tinha o comprometimento. Por isso que quando chegamos em Atos, aonde lemos Atos 20 e 20, Paulo, que veio anos depois, ele aqui nós encontramos o seguinte, que quando Paulo veio, ele deu sequência àquele mesmo padrão de que aqueles irmãos praticavam em Jerusalém nos dias que subsequeram, vieram após o Pentecoste. Todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar
a Jesus Cristo. Chegando aqui em Atos 20 e 20, está escrito assim: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Então, Paulo deu sequência ao mesmo padrão daqueles irmãos de Jerusalém e, portanto, ele teve os mesmos resultados que eles tiveram. Por quê? Porque todos os dias ele estava ali realizando aquele importante trabalho. Quando Paulo fez este trabalho na Ásia, quanto tempo certamente ele levou para alcançar? Porque diz que ele conseguiu evangelizar toda a Ásia. Toda a Ásia. Veja no capítulo 19, versículo 10. E durou isto por espaço de 2 anos. 2 anos. De tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Veja, no espaço de 2 anos, ele atingiu toda a Ásia. Mas isto por quê? Porque o trabalho dele era diário, todos os dias. Todos os dias. Deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. O trabalho era um trabalho sério, seguro, um trabalho que produzia resultados. Então, quando olhamos isto, a visão 20 e 20 está todos os dias no templo e nas casas e no templo, todos os dias, ensinando e anunciando Jesus, ensinando e anunciando Jesus. Como o trabalho é feito todos os dias tem resultados para a glória de Deus. Então, por nós não seguirmos no mesmo exemplo, nós não temos o mesmo resultado. Ou seja, os nossos resultados não são semelhantes àqueles que eles tiveram nos seus dias. E observe que nós temos hoje recursos de toda a natureza. Eletricidade, transporte, meios de se locomover, que é o transporte, nós temos a internet, nós temos o rádio, temos a televisão, tem tantas coisas fáceis para se utilizar. No entanto, por não seguirmos no mesmo padrão, nós não temos o mesmo resultado. E às vezes procuramos encontrar desculpas porque não há resultados. Não há resultado, não há conversão de almas, porque o coração das pessoas está endurecido. Eles não querem Jesus. Não adianta nós pregarmos, estamos pregando, mas as pessoas não querem, estão decididas a não querer Jesus. Isso é simplesmente uma desculpa, um engano para encobrir uma falha que nós temos. Por quê? Porque se nós fizéssemos o trabalho diariamente, os resultados também seriam diariamente. O que acontece é que quando as portas do templo se abrem, realiza-se um trabalho para Deus. Quando termina-se o culto e as portas fecham, as pessoas voltam à sua vida do dia a dia sem nenhum comprometimento com a obra de Deus. Portanto, os resultados não podem aparecer. Este povo vivia e respirava a obra de Deus. Portanto, nas casas, no templo, no comércio, aonde quer que eles se encontrassem, eles estavam cumprindo o trabalho pelo qual eles tinham sido responsabilizados pelo Senhor Jesus. E vale lembrar que tanto eu quanto você, cada um de nós também, fomos responsabilizados pelo Senhor Jesus e precisamos dar conta do trabalho que Deus espera de cada um de nós. Então,
E se nós praticássemos a visão 2020 nos dias em que estamos atravessando? Nossa vida teria outro sentido, nós seríamos encorajados e destemidos, nós veríamos resultados diariamente para a glória de Deus. Embora que entendamos que o coração das pessoas longe do Senhor é um coração endurecido, mas a palavra de Deus tem o poder de adentrar até a divisão da alma do espírito, das juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções que há no coração. E quando a palavra de Deus está sendo anunciada diariamente, as pessoas estão ouvindo, estão sendo impactadas, e o Senhor Deus está operando salvação na vida deles. E eles, então, são acrescentados e multiplicados à obra de Deus. Então, temos visto aqui o trabalho de Paulo, que deu sequência ao trabalho dos irmãos de Jerusalém. Quando olhamos na Escritura, eles viviam e respiravam o que diz Atos 5,42. Todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Todos estavam envolvidos. Não é uma igreja de 100 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas, que só 2 pessoas se comprometem a realizar esse trabalho. Todos eles, do menor ao maior, do mais novo ao mais antigo, eles estavam envolvidos e comprometidos naquela obra. E Atos 2,46 diz que eles perseveravam unânimes, eles não se desanimavam, não desistiam, estavam sempre perseverando. E 2,47, que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quando chegamos em Atos 6 e 7, diz que multiplicava o número dos fiéis. Então este acréscimo acontecia de maneira exponencial. Com Paulo, ele seguiu o mesmo padrão. Por isso, os resultados de Paulo foram os mesmos resultados dos primeiros irmãos, porque ele seguiu no mesmo caminho. A ponto de Atos 19:10 dizer que, num período de 2 anos, ele evangelizou toda a Ásia. Todos os habitantes da Ásia ouviram o evangelho de Jesus Cristo. E às vezes nós não conseguimos nem evangelizar a nossa rua, o lugar onde está a igreja, o bairro, a cidade, o estado, o país. E eles, então, não mediram esforços com todas as limitações que tiveram, mas estavam dirigidos pelo poder do Espírito de Deus. Então, aqui está um modelo, um exemplo de que se nós praticarmos a visão 2020, os resultados voltarão a acontecer para a glória de Deus, para a alegria do nosso coração e para fortalecimento das nossas convicções no Senhor Jesus Cristo. Então está aqui para nós. E se praticássemos a visão 2020, todos os dias, no templo e nas casas, ensinando e anunciando Jesus, deixando com ele os resultados, porque quem promove resultados é Deus. A nós compete ser um canal usado por ele para ensinar e para anunciar Jesus Cristo para as pessoas. Quando assim fazemos, temos este excelente resultado que será para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.